O novo coronavírus gerou uma pandemia global e parou a economia. Em Portugal, cerca de 1 milhão de portugueses perderam o emprego ou entraram em layoff. Muitos têm salários em atraso. Este ano celebramos o 25 de Abril e o 1º de Maio com mais polémicas do que alegrias. O pior pode ainda estar para chegar. O convidado do Gente que Conta é o secretário-geral do Partido Comunista Português. Viva, Jerónimo Sousa. Viva, Paulo. O PCP realizou no último dia de fevereiro e no primeiro dia de março o Comitê Central preparando o Congresso do final do ano, em novembro, e, portanto, preparou, tendo em conta uma realidade que mudou muito. No dia seguinte ao PCP ter feito o Comitê Central, os 2 primeiros portugueses foram conhecidos contagiados pelo coronavírus. O partido está obrigado a atualizar a agenda que preparou para esse Congresso face à quase situação caótica quase que se vive na economia, no mundo do trabalho? Bom, naturalmente não somos incólumes nem insensíveis a uma realidade, portanto, desta epidemia que atualmente existe e as consequências em relação ao Congresso. Pensamos que pode levar, portanto, à necessidade da reprogramação ou recalendarização, portanto, em termos das 3 fases que decidimos de discussão, portanto, do Congresso, dos documentos, mas a convicção profunda é que faremos o nosso Congresso tendo que adaptar, como disse, portanto, enfim, essas reuniões plenárias, de participação dos militantes, da sua contribuição, numa primeira fase, portanto, em relação ao levantamento de questões gerais, da opinião, das preocupações dos militantes, uma segunda fase que tem a ver com a questão da discussão das teses, da resolução política, e uma terceira fase, portanto, onde portanto, sejam colocadas portanto, as questões portanto, desde a direção, de funcionamento do partido, ou seja, em síntese, em relação à sua pergunta, vamos manter o Congresso. Em relação às 3 fases que decidimos, naturalmente pode haver algum ajuste, alguma reprogramação em relação ao calendário que estabelecemos. Eu falo também da urgência de alguns dos temas. Eu vou dar um exemplo. No início desta semana, os trabalhadores do Complexo Industrial de Sines aprovaram uma marcha nas ruas desta cidade do litoral alentejano para protestar quanto à dispensa de centenas de trabalhadores precários. Essa marcha deverá acontecer no dia 21 de maio, se vier a ser autorizada. E esta iniciativa dos trabalhadores remete-nos, por isso, para 2 evidências. A primeira é que há quase um monopólio mediático à volta da Covid-19 e, portanto, muitos temas, e este também, o dos direitos dos trabalhadores, passa quase para um segundo plano, parece que fica escondido perante o poder das notícias sobre a Covid-19. E a outra é que é muito difícil sair à rua para fazer valer os direitos dos trabalhadores. Como é que se ultrapassam estas dificuldades na luta dos trabalhadores, que é evidente neste momento? O Paulo pôs aí o dedo na ferida, que é em relação tanto à situação, tanto da epidemia, tanto do Covid, aos seus efeitos, às inquietações e até medos que levanta, secundarizando aquilo que é fundamental para centenas de milhares de trabalhadores. Centenas de milhares de trabalhadores despedidos, particularmente aqueles que têm vínculo precário, centenas de milhares de trabalhadores que viram o seu salário cortado, com todas as consequências que isto tem para a vida desses mesmos trabalhadores e, simultaneamente também, uma preocupação em relação a outros setores e outras camadas, e eu falo, portanto, de muitos micro, pequenos e médios empresários, dos chamados trabalhadores independentes, que de repente se veem sem possibilidades de fazer pela vida, tendo em conta, portanto, os seus salários, os seus rendimentos, que não vão dar para as suas vidas. E por isso mesmo nós consideramos que esta questão dos trabalhadores, dos despedimentos, mesmo as condições que muita gente secundariza, que é as condições de higiene e segurança no trabalho. Aliás, já temos infelizmente exemplos de que essa subestimação levou, digamos, a situações de infecção em muitas empresas,
E mesmo do transporte de casa que para, não é para os dissociável, locais do que trabalho. não é dissociável dessa questão dos transportes. Portanto, nós vimos imagens claras em que os trabalhadores, para não perder, portanto, o seu dia de trabalho, têm que entrar para os transportes que existem. Muitas vezes, às vezes, 2 horas à espera desse transporte, desesperando e, portanto, com uma acomodação, portanto, nesses mesmos transportes públicos que contrariam, portanto, aquilo que são orientações e decisões e medidas da Autoridade da Saúde. Portanto, aquilo que nós sentimos é que isto não pode ser atirado para segundo plano, porque é da vida de centenas de milhares de portugueses que estamos a falar. Mas a verdade, Sr. Nuno de Sousa, é que a capacidade dos trabalhadores ou dos seus representantes sindicatos ou mesmo dos partidos políticos está bastante diminuída, a capacidade de defender os direitos, de mostrar as dificuldades que existem e de tentar reverter as situações. O que é preciso fazer para que, de facto, tomemos noção do equilíbrio que é preciso repor nas condições de trabalho, em matéria de trabalho? Assim, eu acho que é importante termos esta ideia. Prioridade é responder àqueles que hoje desesperam e não sabem o que é que há de fazer à vida. Estamos a falar dos trabalhadores. Falei naturalmente dos micro, pequenos e médios empresários e dos trabalhadores independentes, que não é uma questão pequena, mas uma resposta social pronta para que não existam dramas ainda mais, perdão, portanto, mais o plágio, difíceis ainda de gerir. mais difíceis de gerir, porque uma coisa é o medo da doença, portanto, a necessidade de precaução que as pessoas sentem, e outra coisa é chegar ao fim do mês e não ter qualquer rendimento, não ter, portanto, qualquer salário, ou ter pelo menos o salário cortado, e isso obriga, digamos, a que o Estado, portanto, assuma essa responsabilidade, naturalmente por via do reforço das verbas orçamentais, de encontrar esta resposta imediata. E se isso não acontecer? Se não acontecer, portanto, temos um problema. E eu pergunto, porque esta sexta-feira, assinalando os 70 anos do julgamento de Álvaro Cunhal, citou para defender, e passo a citar, o que disse: a luta é sempre necessária e vale sempre a pena, porque será ela, a força que dela emana, em última instância, que determina a evolução dos acontecimentos. Também lembrou que a pandemia, e estávamos agora a conversar sobre isso, está a servir de pretexto para intensificar o ataque aos direitos, à liberdade, à democracia, agravar a exploração e acelerar a concentração e centralização do capital. Ora, se a maior arma dos trabalhadores é a greve, se os trabalhadores não estão capazes, neste momento, de fazer valer os seus direitos, é tempo de tirar a greve da quarentena, a luta vai ter que endurecer? Bom, este é um tempo de resistência, sem dúvida. E inquieta-nos que um sistema capitalista que demonstrava, portanto, entrar numa fase de crise internacional, que se encontre neste problema da epidemia, neste quadro de dificuldades, uma oportunidade para aumentar a exploração. Creio que é significativo, por exemplo, eu percebo uma pequena empresa que de repente deixou de ter trabalho, se a empresa tem 1, 2 trabalhadores, as coisas são difíceis e precisam de facto de apoio. Mas qual é a justificação? Que grandes empresas, grupos económicos, que têm milhões e milhões de euros de lucro, não sejam capazes de pagar, digamos, uma cota parte desta realidade, defendendo, portanto, a possibilidade dos trabalhadores não perderem o seu emprego, não perderem o seu salário e os seus direitos. E por isso é que, quando vemos, enfim, falou do caso de Sines, eu podia falar da Alta Europa, podia falar, portanto, de grandes grupos económicos, grandes empresas que querem manter intocável o nível dos seus lucros e dividendos, mesmo que isso seja sacrificando quem trabalha, quem tem um vínculo precário, quem vive do salário mínimo nacional. Este é um problema sério que aqui está colocado. Ou seja, que se veja nestas dificuldades uma oportunidade para aumentar a exploração e, nesse sentido, portanto, em relação à sua questão, portanto,
do direito à greve, que continua intocável. Mas é hoje mais difícil porque os próprios trabalhadores têm noção de que o momento é... Como era difícil para os trabalhadores com vínculo precário fazê-la, mas nós, apesar dessas dificuldades e com o saber da experiência feita, os trabalhadores têm todas as condições para, a partir das empresas e locais de trabalho, procurar, portanto, intervir, defender os seus interesses, procurar, portanto, exercer direitos individuais e coletivos, num quadro, como digo, não é de proclamação, mas num quadro de necessidade absoluta, porque se não for a sua luta, se não for a sua intervenção, portanto, o seu apelo, portanto, a sua fundamentação, nós temos aqui um problema bem pior que a pandemia. Em sua opinião, está na hora de endurecer a luta para que os direitos dos trabalhadores sejam defendidos? Não é a luta pela luta, mas uma luta organizada para defender, portanto, direitos, porque é evidente que não estamos aqui só a responsabilizar as empresas. Há aqui uma responsabilidade do Estado, portanto, do Governo, com as medidas que são necessárias de proteção social, porque, repare, o layoff é um exemplo concreto, portanto, que exige, portanto, o reforço do pagamento dos salários, mas mesmo aqueles que ficaram sem qualquer proteção social, há uma resposta imediata que tem que ser por parte do Governo, por parte do Estado, por parte do Orçamento do Estado, para acudir nesta situação de emergência. E temos apresentado propostas nesse sentido na Assembleia da República, muitas não têm tido vencimento, mas eu sou daqueles que acredito que os trabalhadores hão de ser capazes de sacudir o medo e as dificuldades, porque é da vida deles que se está a tratar. E por isso mesmo a luta a partir, portanto, das empresas, locais de trabalho, vai ser difícil, mas olhando para um percurso histórico, dificuldade não significa impossibilidade. E estou crente que, portanto, os trabalhadores não encontrarão melhor forma de defender os seus direitos que é exercê-los. E exercendo-os, designadamente, o direito de lutar, o direito de não só de protestar, portanto, mas o direito à greve, o direito de contratação coletiva, enfim, exercer esses direitos para que seja possível saírem daquele sufoco dramático que hoje está a atingir centenas de milhares de portugueses. E para que esta crise não signifique também uma regressão nos direitos dos trabalhadores, deixe-me olhar para aquilo que se passa na despesa pública, que está muito pressionada, e também para as opções do Governo. Já depois do Primeiro-Ministro e de vários ministros o terem admitido, a Ministra da Administração Pública também já admitiu que o compromisso que tinha assumido com os trabalhadores da função pública para atualizações salariais de pelo menos 1% no próximo ano, que pode ter que cair. Para o PCP é aceitável viabilizar um orçamento que não contemple esta promessa feita pelo Governo aos funcionários públicos? Bom, eu creio que é importante uma aclaração. Os salários dos trabalhadores da administração pública não têm uma relação direta com o orçamento de Estado. Pode ter indireta, é evidente, mas nada impede, portanto, com este orçamento, da concretização em relação aos salários dos trabalhadores da administração pública, digamos, de cumprir aquilo que prometeram. A despesa pública tem que ser orçamentada. Sim, mas tem que encontrar cabimento orçamental se o Governo, portanto, assim o quiser. Agora, o Governo não pode aproveitar-se da onda para continuar, portanto, a penalizar um setor que há 10 anos não tem qualquer valorização salarial. Aliás, até com esta contradição, se me permite. Repare, portanto, médicos, enfermeiros, outros trabalhadores da área da saúde, professores, enfim, que estão nessa situação, que eu ouço, portanto, permanentemente, portanto, grandes proclamações de admiração, de heroísmo dos profissionais da saúde, mas depois, em relação ao aumento salarial, dizem nem pensem nisso. Ora, aqui há uma contradição. Ou não estão a ser, portanto, sinceros, ou então
Do que se trata aqui é de corresponder, portanto, a esses anseios, a esses interesses dos trabalhadores, designadamente aqueles como os enfermeiros, os médicos, os operadores. Os que estão na chamada linha da frente hoje, e a maioria são funcionários públicos. O que lhes estão a dizer é que nem pensem. Mas deixe-me insistir, porque tem razão, não é o orçamento que determina qual é o aumento, mas se não tiver lá cabimento orçamental, se não houver dinheiro no orçamento para aumentar os trabalhadores da função pública, eles não podem ser aumentados sem estar lá o dinheiro. E vou insistir na pergunta: admite viabilizar um orçamento em que se perceba que não vai haver o cumprimento desta promessa feita aos funcionários públicos? Saberá que nós nunca estabelecemos linhas vermelhas em relação, portanto, ao orçamento. Isso é uma questão, não é a questão. Nós continuamos a considerar que o país teve um percurso nestes últimos 4 anos de reposição de rendimentos e direitos, como é sabido, o efeito positivo que teve na própria economia, em termos de desenvolvimento, de crescimento económico, melhor dizendo, e em termos de criação de emprego. Aliás, é uma lição a reter, que é, isso acabou com o mito de que era preciso, portanto, em nome da chamada austeridade, sacrificar direitos e rendimentos e salários dos trabalhadores. Dito, embora o Primeiro-Ministro ao Expresso tenha utilizado uma fórmula que deixou algumas dúvidas, mas depois insistiu que não vai utilizar a austeridade na economia portuguesa. Ainda assim, por exemplo, este exemplo que estávamos a tomar já é desta pré-existência de uma atualização salarial na função pública. Estamos perante uma questão de semântica, teme que seja uma questão de palavras, mas que vai existir austeridade de facto para reequilibrar as contas públicas, que este ano vão com certeza derrapar e muito. Eu não queria fazer juízos de intenção. E foi isso mesmo, em relação à sua pergunta, em relação à futura proposta de orçamento, portanto, em relação ao orçamento ratificativo que possa existir, portanto, alguns chamam de orçamento suplementar, mas nós consideramos que é preciso, de facto, um orçamento que responda, portanto, à situação. Temos preocupações sinceras, porque esta epidemia, esta situação grave que vivemos, resultante do Covid-19, levanta, portanto, um problema de fundo que trouxe ao de cima as fraturas expostas da nossa economia, de uma política que nos é imposta, dos déficits estruturais que não tiveram respostas, déficit agroalimentar, tecnológico, energético, demográfico, que, sendo estruturais numa perspectiva de desenvolvimento económico, acabam por revelar que neste momento temos problemas acrescidos a que se existe de dar resposta. Portanto, em relação ao futuro orçamento e em relação à posição do PCP, eu por vezes tenho dito que não estabelecendo nenhuma linha vermelha, aquilo que é fundamental é, um pouco como aquele ditado popular, que a melhor prova do pudim é comê-lo. É perante uma proposta concreta que naturalmente teremos a nossa posição. Entretanto, as coisas vão acontecendo e apesar do Primeiro-Ministro ter garantido na quinta-feira de que não haveria nova injeção de dinheiro no novo banco até estar concluída a auditoria, soube-se que já tinham saído do Tesouro Português para 850 milhões de euros para o Fundo de Resolução, sob a forma de empréstimo que, por sua vez, já injetou no novo banco 1.037 milhões no novo banco. Ano após ano, a esquerda diz que isto não pode ser. Ano após ano acontece. É uma inevitabilidade ter... Não é uma inevitabilidade. Aliás, os portugueses não entendem que lhes estejam permanentemente a exigir sacrifícios e compreensão para esses sacrifícios e depois se veja milhões e milhões e milhões de euros para
resolver o problema de uma gestão danosa por parte da banca e dos banqueiros, e por isso mesmo é que nós consideramos, se é o Estado que paga, neste momento ao novo banco, se é o Estado que paga, porque é que o Estado não assume o controle público dessa banca, pondo, digamos, essa mesma banca ao serviço da economia? E isto é um problema sério. Enfim, a posição do Governo dizer que mais à frente se verá depois da auditoria, não me descansa. Não garante aquilo que os portugueses entendem que a banca deve pagar, portanto, aquilo que é devido aos portugueses, e que o Governo deve assumir uma responsabilidade própria, designadamente no controle público, nomeadamente da banca e, neste caso concreto, do novo banco, que poderia estar a contribuir nesta fase tão crítica para o crescimento e o desenvolvimento económico, e neste momento a banca está preocupada com a sua situação. Mas deixe-me perguntar, porque aquilo que está a dizer também se aplica, penso eu, em relação à TAP. Há uma divisão clara dentro do Governo sobre a forma como se deve, e clara entre o Primeiro-Ministro e o Ministro que tutela a TAP, o Pedro Nuno Santos, o Pedro Nuno Santos diz que pondo dinheiro tem que ser o Estado já a mandar. O Primeiro-Ministro diz que é muito cedo para estarmos a ver como é que vai ser feita a gestão da própria TAP, embora obviamente queira controlar o dinheiro que o Estado vai lá pôr. Na opinião do PCP, se o Estado puser lá dinheiro, deve renacionalizar a TAP, deve assumir a maioria do capital e, portanto, a maioria da gestão? E, portanto, eu creio que todos compreenderão, se o Estado faz um investimento dessa natureza, numa empresa que tem uma característica de ser uma empresa de bandeira, uma empresa de referência, portanto, em Portugal, que não podemos abdicar da TAP, e que, se há investimento, então o Estado tem que assumir, portanto, essa responsabilidade e esse controle. Não vai, digamos, nacionalizar, entre aspas, a empresa para depois, em limpo, entregá-la de novo ao setor privado. Isso é que o povo português não entenderia. Portanto, sim, recuperemos a TAP, uma grande empresa de bandeira, empresa fundamental para o próprio desenvolvimento económico, para dar resposta também a esse nível, e não se use esse truque de, sim senhor, investimento do Estado para depois, em limpo, entregar ao setor privado. O PCP está ao lado de Pedro Nuno Santos nesta matéria, nesta divergência de opiniões dentro do Governo? É uma posição, mesmo antes do Sr. Ministro, nós sempre tivemos uma posição clara em relação à defesa da TAP como empresa de bandeira, como empresa nacional. Ainda nesta matéria, olhando para o Parlamento, fazer-lhe uma pergunta sobre o deputado de extrema-direita que com frequência capta as atenções mediáticas. Na opinião do PCP, como é que se combate este vírus? Bom, do nosso ponto de vista, o posicionamento deste deputado, ou deste partido, tem uma posição onde colhe sempre, que é ou fazer de herói, ou de vilão, ou fazer de vilão, ou fazer-se de vítima, porque isso lhe dá, digamos, visibilidade. E nesse sentido, portanto, nós consideramos que temos acompanhado um grau de atenção, mesmo às vezes por parte daqueles que dissemos umas coisas ali ao deputado do Chega. Isto é só valorizá-lo. É isso que quer, é isso que pretende. O melhor é deixá-lo ficar a falar sozinho? Eu acho que era importante, enfim, num quadro de preocupação em relação à caracterização que fazemos desses partidos, desses movimentos de extrema-direita, numa concepção profundamente reacionária que têm da vida, da sociedade. Quanto mais os alimentarem, mais força eles têm. Precisam disso. Não têm organização de partido, não têm, portanto, digamos, cobertura ideológica para aquilo que lhes vai, portanto, na cabeça e que têm objetivos, mas naturalmente tudo isso será potenciado cada vez que faz uma provocação. E
Por isso não acompanhamos, por exemplo, o posicionamento de alguma comunicação social que procura, às vezes em nome de lhe chamar uns nomes, portanto lhe deem o palco que ele precisa e que não tem se não existir essa cobertura mediática. E por isso, enfim, não podemos subestimar, portanto, hoje existem realidades novas, uma nova composição da Assembleia, um quadro nacional, portanto, e social preocupante, tendo em conta aquilo que estivemos aqui a falar anteriormente, e pensar que, portanto, num discurso inflamado se põe, portanto, esse deputado no lugar, portanto, é profundamente errado. É o profundamente errado. Sr. Deputado, por causa da sua presença no evento da CGTP, para assinalar o Dia do Trabalhador, gerou-se um debate sobre se a idade é um critério absoluto quanto à vulnerabilidade à Covid-19. Eu diria que é evidente que não é, pela simples razão de que uma pessoa saudável com 70 anos não é mais vulnerável que uma outra que tenha 40 ou 50 e várias doenças de risco. Mas adiante essa matéria, porque o que lhe quero perguntar é se a idade também não é um critério absoluto para ser secretário-geral do PCP. Lembrar que Álvaro Cunhal teve 31 anos como secretário-geral do PCP, saiu com 79 anos em 1992. Carlos Carvalho esteve secretário-geral 12 anos, saiu com 63 anos em 2004. Jerónimo de Sousa vai fazer em novembro 16 anos de secretário-geral, estará com 73 anos, que é os que tem hoje, no Congresso de novembro. Está decidido, o PCP vai mesmo mudar de secretário-geral em novembro? Bom, você vai permitir-me, tendo em conta a nota introdutória que fez em relação à idade, deixe-me contar-lhe este exemplo, porque é interessante. Eu estava numa fila para o supermercado, fila aí de 50 metros, e fui para o meu lugar, e aproxima-se um agente da PSP, simpático, faz favor, me acompanhar, você tem prioridade, entra assim, não vou. Muito obrigado pela amabilidade, mas não vou. Mas você pertence ao grupo de risco. Você tem mais de 70 anos. E eu assim, pois, tenho, mas não pareço. Mas de qualquer forma, estou no meu lugar, portanto, estou na minha vez, reafirmo o meu agradecimento, mas deixe-me estar aqui. Porque eu tinha visto uma pessoa, uma senhora, portanto, mais à frente, não teria 70. Teria 69 anos. Mas por que raio de critério é que eu iria passar à frente dessa senhora, à frente de toda a gente, só porque tenho 73 anos? Mais um ou mais dois. Portanto, eu acho que isto aconteceu. E por isso mesmo. A necessidade faz sentido. Sim, é evidente que eu não sou, portanto, eu não sou nenhum campeão, não é? Portanto, mas quando afirmo claramente que não pode ser critério absoluto, tem a ver com outra componente. Uma das cenas que mais me impressionou foi a PSP, por exemplo, acompanhar, pedir, portanto, não exigiu, portanto, que 2 ou 3 velhotes, portanto, que andavam a passear um pouco, fossem para casa. E isto levanta um problema, que é a estigmatização. A estigmatização dos mais velhos. Mas é má informação, porque eles precisam de fazer exercício físico. Sim, mas esticaram-se com certeza mais um bocadinho e levou a essa observação. Mas chegar a essa idade e auto-excluírem-se da vida, da sociedade, da família, isolados. Você imagina, Paulo, o que é tanto para alguém que teve uma vida de trabalho, tanto de sacrifício, de repente é empurrado para casa, tanto, confinado, sem poder tanto, ter essa vivência, com base no critério da idade. Pode-me dizer, pessoalmente, tanto, em relação à questão da máscara ou não máscara, foi uma opção. Mas também quis dar um sinal político de que não podemos marginalizar, estigmatizar aqueles que neste momento têm mais idade. Com certeza isso não se aplica à função de secretário-geral do PCP, portanto eu vou-lhe fazer a pergunta outra vez. Está decidido, Jerónimo de Sousa vai dar a vez a outro camarada do partido? Bom, em relação a essa pergunta, já tenho respondido
umas dezenas de vezes. Mas aquilo que me anima, aquilo que determina o meu pensamento, a minha ação, que foram muitos anos, de facto, quase 16 anos, com esta responsabilidade própria. Tem atividade no partido. Mas sabe que eu aprendi neste partido uma coisa importante, que é eu estou aqui com esta responsabilidade para servir os interesses dos trabalhadores, do povo, do meu partido, e não ter, portanto, qualquer preocupação em relação às alterações, à própria lei da vida, e continuo empenhadíssimo em dar esta contribuição, portanto, ao meu partido, com a ideia e com a certeza, portanto, e posso dizer ao Paulo, com esta certeza funda de que a questão do secretário-geral no 21º Congresso não será um problema de partido. Mas pode já ter decidido, isso pode querer significar muita coisa. Se acabar por deixar a liderança e o partido escolher outro camarada, continuará igualmente no Parlamento, cumprirá esta legislatura até ao final? Pois, ainda não pensámos nisso. Portanto, ainda estamos numa fase de discutir, portanto, grandes questões, tanto nacionais e internacionais. As questões de direção, portanto, serão numa fase posterior. Portanto, depois, portanto, em termos de atribuição de tarefas, com certeza que isso resultará do Congresso. Mas, seja o que for, aconteça o que acontecer, há uma alegria imensa que eu sinto. É que procurei fazer o melhor que sabia que fazia, tanto e que faço, na certeza de que servi o meu povo, servi os trabalhadores, servi aqueles que não têm voz e servi naturalmente o meu partido. Ora, isto é o prémio mais notável que um homem pode conhecer. Deixa para o fim desta conversa três temas, três perguntas, que foram três contratempos para o PCP esta semana, um vem da semana anterior. O Tribunal da Relação de Lisboa voltou a dar razão a Miguel Casanova no diferendo laboral que tem com o PCP. O partido, depois de ter alegado com faltas deste trabalhador, alega agora razões políticas para considerar inaceitável que um tribunal imponha nas suas fileiras um funcionário que só quer denegrir a imagem do partido. O PCP vai recorrer desta decisão do Tribunal da Relação? Não é um processo fechado, portanto, em relação à questão política que colocou uma primeira nota, que é um partido não é uma empresa. O PCP não é uma empresa. Mas para a lei, portanto, a relação de trabalho é uma relação de trabalho. Sim, mas existe a lei dos partidos políticos que, naturalmente, coloca a questão de possibilidade de afastar, portanto, um elemento que... De funções políticas, não de trabalho. De funções políticas, é evidente. E era o que faltava, era que alguém pudesse estar contra o partido, estar contra a sua orientação, contra a sua direção e ao fim do mês, portanto, receba, portanto, o salário que é resultante da cota daqueles militantes que pagam 1 euro, 2 euros, portanto, e que seria para computar o salário desse... Mas é assim, os trabalhadores têm que ter um salário. O Jerónimo de Sousa. Sim. Mas tanto se o PCP como o Partido dos Trabalhadores, é evidente que há um dano de imagem neste diferendo que mantém com o Miguel Casanova. Não seria preferível negociar com este trabalhador uma saída, como fazem? Eu bem sei que diz que um partido não é uma empresa, mas é o que fazem muitas vezes a empresa quando procuram chegar a um acordo para que ambas as partes possam ceder em alguma coisa. No processo nós procuramos sempre o diálogo, mas claramente, sem abdicar desta ideia fundamental de não é aquilo não é um centro de emprego, portanto, em que, portanto, uma opção de ser membro do partido está situada no quadro dos estatutos e do programa de partido.
Naturalmente existem estas contradições entre, portanto, o ponto de vista laboral, portanto, e o ponto de vista político e partidário. Portanto, é um processo que ainda não está fechado, portanto, continuamos a considerar, mas que ninguém pense... Estão a pensar em recorrer, é isso? Ninguém pense que o partido, portanto, vai aceitar, portanto, que alguém que já se distanciou, portanto, do partido venha querer cobrar, portanto, como se uma empresa Tucur tivesse essa responsabilidade. Veremos. Também no tribunal em Sintra foi anulada uma decisão da ERC que tinha criticado a TVI pela investigação sobre ajustes diretos feitos pela Câmara de Louros ao seu genro. O tribunal disse que a decisão da ERC se limitou a invocar conceitos vagos e, portanto, anulou essa decisão. Este foi um assunto que o magoou pessoalmente, lembro-me de ouvir falar várias vezes sobre esta matéria. Para si, este assunto morre aqui ou espera que a ERC recorra? Não, que a ERC tem que recorrer, não é? A ERC tem uma responsabilidade particular, portanto, isto é um problema de TVI e ERC, mas tem uma responsabilidade particular porque secundarizou os factos. E esta não é uma questão pequena. Se, através dos factos, portanto, era possível uma clara, portanto, definição das responsabilidades em relação à mentira, à calúnia, portanto, à infâmia que foi lançada, naturalmente a ERC agora, portanto, enfim, é vítima dessa ligeireza, portanto, e ter secundarizado os factos. Portanto, e nesse sentido, portanto, agora, espera que a ERC recorra? Não tenho ideia, portanto, não dou orientações à ERC, mas que a ERC pelo menos devia refletir sobre isso. Se sim ou não, portanto, os factos teriam sido determinantes para uma opção de fundo. Finalmente, a festa do Avante está marcada para o primeiro fim de semana de setembro. Entretanto, o Governo e o Jornal do Avante diz que já está a ser preparada. Acontece que o Governo quer proibir todos os festivais e eventos similares até o final de setembro. Não se percebe como pode a festa escapar a esta proibição, porque ela procura evitar grandes ajuntamentos que põem em causa a saúde pública. Ainda assim, os comunistas estão a preparar-se para ter na mesma esta festa, admitem fazê-la com regras, lembro-me, por exemplo, como fez a CGTP, a celebração do 1º de Maio, com lugares marcados, é uma hipótese. Bom, uma primeira nota é... ainda faltam muitos meses. É verdade. Mas já está proibido até. Falta a Assembleia da República tomar uma posição. Em segundo lugar, portanto, eu acho que não é rigoroso nem correto considerar que a Festa do Avante é um festival. A Festa do Avante já se fazia antes de haverem festivais. Mas o problema não é ser um festival, porque não é a música que contagia. É o facto de estarem milhares de pessoas todas juntas que põem em risco a saúde de todos. E, portanto, desse ponto de vista, não há assim tanta diferença como isso. Eu já fui muitas vezes à Festa do Avante reconhecer que, e está lá muita gente, não é como está num festival. Eu acho que é claro, portanto, para os portugueses, o PCP, neste quadro desta situação grave da epidemia, procurou sempre acatar aquilo que foram decisões, portanto, e orientações da Direção-Geral de Saúde. Assim o continuamos a fazer. Mas que pela primeira vez pode não haver festa como esta. Não, mas portanto, de qualquer forma há aqui uma questão que nos leva a não ter, portanto, uma posição fechada. Que é o facto de isto pressupor ainda uma proposta de lei do Governo que vai ter que apresentar à Assembleia da República, onde são definidos, digamos, critérios, limitações, constrangimentos, portanto, enfim, não sei. O Primeiro-Ministro, em entrevista ao Porto Canal, admite que possa haver a Festa do Avante se cumprirem as regras normais que forem impostas pela DGS, pelo que for. Por isso lhe pergunto uma festa que fosse bem diferente daquela que existe anualmente, porque essa de todo parece que está impossibilitada de acontecer. Bom, queremos conhecer a proposta, mas ao contrário do que pensa, portanto, os comunistas portugueses são muito criativos e eu penso o contrário. A Festa do Avante, como digo, não pode ser tratada como um festival e naturalmente consideraremos, portanto, avaliaremos
da sua realização. Portanto, e isto é um sentimento de confiança. Obviamente a vida determinará, portanto, a evolução destes 4 meses. Aquilo que acontece numa festa do Avante, em que há restaurantes, os restaurantes vão estar abertos. Portanto, se na festa do Avante estiverem com as mesmas condições dos outros, vão poder estar abertos. É um exemplo interessante. Há espetáculos que vão decorrer no Tivoli, no que for, no Coliseu, porque tem lugares marcados e se houver separação de pessoas vão poder acontecer. Portanto, aquilo que forem, quer os concertos, quer comícios do PCP, se tiverem lugares marcados, provavelmente também poderão corresponder a essa criatividade que vão procurar. Eu, sem ser atrevido, portanto, e tentar trepar as suas palavras, eu acho que são reflexões interessantíssimas que, com certeza, nós avaliaremos nesta perspectiva de uma festa do Avante, porque, naturalmente, como disse bem, se os cinemas forem abertos, se os teatros forem abertos, se os restaurantes forem, portanto, abertos, ora, aqui está, portanto, um caminho de reflexão. Bom, é ter menos gente, obrigatoriamente. Portanto, vamos tentar para que não aconteça isso. Muito obrigado. Sousa, muito obrigado por ter vindo ao Porto Canal. Até à próxima. O Gente Conta volta numa outra oportunidade.